vão trocar. Dependendo do resultado, quarta-feira que vem a gente vai ter novidade aqui no... Eu também acho. E vale lembrar, olhar para a carreira do Dorival em retrospecto. Onde o Dorival estava em 2022, no início de 2022? Treinando o Ceará. Com todo respeito ao Ceará. Estava treinando o Ceará. Aí cai o Paulo Souza no Flamengo. O Flamengo busca o Dorival, meio no desespero. E aí joga bem. Conquista título. Conquista a Copa do Brasil e a Libertadores. Cai fora do Flamengo. Vai para o São Paulo, ganha uma Copa do Brasil, com o São Paulo fazendo um péssimo Campeonato Brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil porque aquele Flamengo do São Paulo estava morto. Né? Não, mas quem quer título, ele entregou o título. Não é essa tudo ideia? bem, mas preciso olhar para a carreira dele em retrospecto. O Dorival estava sem espaço no futebol brasileiro. Estava sem espaço. Ele teve um problema de saúde e estava sem espaço no futebol brasileiro. Mas não tinha outro também, Bernardo. Você pesquisa aqui, você não encontra outro técnico. Você falou do Jorge Jesus. Porque a gente fica olhando só para o cenário nacional. Está na hora da seleção ter um técnico estrangeiro. No cenário internacional você tem o Guardiola. O Guardiola vem, não vem. O Ancelotti vem, não vem. Mas aí você está olhando para a primeira. Não, o principal do mundo. Quem falou foi o Edinaldo, não fui eu. Não, tudo bem. Ele falou essa história de Ancelotti, mas eu estou falando, dá para contratar técnicos melhores do que os que estão aqui no Brasil sem ser Guardiola, Klopp. Não, alguém vai falar o Abel. O Abel, antes de vir para o Palmeiras, o Abel do Paok, ninguém sabia que ele era bom, que ele ia trazer os títulos. Para mim não seria o Abel. Assim, é uma parada difícil, assim. Eu penso da seguinte forma, e sem nenhum tipo de preconceito, tá? Quero deixar isso muito claro. Sem nenhum tipo de preconceito. Se você for fazer uma avaliação racional, uma avaliação técnica, você vai encontrar fora do Brasil treinadores mais preparados, melhores. Mas muitos. E a seleção brasileira certamente estará bem servida. Eu só entendo, mais uma vez, sem nenhum tipo de preconceito com os estrangeiros, tá? Que acrescentam ao futebol brasileiro. Eu só entendo que o barato de você ver uma seleção nacional contra a outra é nós contra eles. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. A Inglaterra, que era mais conservadora em relação a isso, teve técnico sueco, italiano. Eu entendo perfeitamente. É um pensamento só meu. Eu não tô aqui colocando que a CBF tenha que pensar como o Ivan Drago. Eu só acho que o barato da seleção, ou das seleções, é você ver a gente, como brasileiros, nós contra eles. E mais, Bernardo, nós estamos falando de uma seleção potente. E aí, o problema é mais complexo, que é olhar para a nossa formação de treinadores. A gente não consegue ter um treinador para conduzir a seleção nacional. Não importe um treinador. Eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Eu só acho que o barato é esse. Pragmático. Então, assim, cara, o país do futebol pentacampeão do mundo não tem condições de ter um treinador à altura de sua seleção? Opa, vamos olhar para a nossa formação de treinadores? Mas tudo bem, enquanto isso não acontece, Tá esse bom. é um processo demorado. Por isso que é uma opinião minha, mas assim, não é uma opinião, é Mas uma olha aqui, forma... Se a gente fosse copiar os nossos vizinhos aqui, o Scaloni surgiu da onde? O Scaloni, mas aí é uma situação diferente. É um contexto muito diferente. A AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, não tinha dinheiro para mandar embora o Sampaoli depois da Copa da Rússia. Não tinha como pagar a multa do Sampaoli. Tanto que ele ficou lá mofando um tempo. E não tinha dinheiro para contratar um técnico. A AFA está quebrada. Não tinha dinheiro para contratar um técnico. Chegaram para os caras e falaram, vem você aqui. E deu certo. Mas a AFA contrataria um técnico de renome caso tivesse dinheiro para isso. Tem vários técnicos argentinos aí brilhando no futebol mundial. O Simeone. O Simeone é argentino, está no Atlético de Madrid. Pochettino hoje é técnico da seleção dos Estados Unidos de futebol. Então ele poderia. A AFA não tinha dinheiro. A CBF nada em dinheiro. Isso é verdade. Você vai olhar, por exemplo, para o Jorge Jesus, mais uma vez, o que eu falei aqui há pouco é só um ponto de vista meu com relação às seleções nacionais, tá? Eu acho que o barato é esse, tá? Mas é apenas enfim, ninguém vai olhar para isso. É uma avaliação mais rigorosa, mais profissional, mais técnica e tal. Mas eu fico imaginando isso, né, cara? Você olha para a seleção nacional do Brasil, beleza. Você vai buscar o Jorge Jesus, que é um treinador estrangeiro, um treinador português, mas que treinou uma equipe brasileira, criou uma certa
conexão com o povo brasileiro, mais precisamente com o torcedor do Flamengo, que é uma massa aqui no futebol brasileiro, é a maior torcida do país, aquela coisa toda. Pô, eu sou fanzaço do Cholo Simeone. Fanzaço. Adoro o Simeone. Pô, mas pensou um argentino no comando da seleção brasileira, por mais que ele seja bom? Você vai falar, não é possível, cara. Aliás, o Sampaoli fez referência... E nada contra, assim, mais uma vez, nenhum tipo de preconceito. É só pela graça do esporte, pela graça do jogo. Qual que é o barato de um jogo entre seleções? Nós contra eles, é só isso. O Sampaoli ontem fez referências a Felipe Luiz, dando todas... carta branca para Felipe Luiz voar. Felipe Luiz jogou com ele no Flamengo, né? E cita que a escola do Felipe Luiz é a escola do Simeone, segundo o Sampaoli. Inclusive, eu fiz um comentário ontem em outro CNPJ, eu vou fazê-lo aqui, se você me permite. O Felipe Luiz, quando é apresentado à seleção brasileira, ao Flamengo, ele fala de dois caras, Jorge Jesus e Simeone. Ele cita esses dois técnicos. A influência do Felipe Luiz não é nenhum dos dois. Se a gente observar o futebol mundial, tem um técnico italiano, que está lá no Olympique de Marselha, que é um baita de um técnico, foi técnico do Brighton recentemente, foi técnico do Shakhtar, do Sassuolo na Itália, chamado Roberto De Zerbi. Esse cara é o mentor do Felipe Luiz. É só ver como os times dele jogam. Esse seria um baita técnico para a seleção brasileira, um senhor técnico para a seleção, ele viria agora. O italiano. O Ivan não gostou da ideia. Não é isso. Você vai olhar para a seleção nacional, é o seguinte, a seleção do Brasil, pentacampeã do mundo, entendeu? Precisou... O tempo passou, faz 23 anos. Eu sei disso, mas... Teve uma revolução no futebol em 2008, 2009, e o Brasil ficou para trás. Meu pensamento é distante da realidade. Eu tenho plena consciência disso. Meu pensamento, ele é distante da realidade, tá? Mas assim, você vai olhar para a seleção nacional, você vai pensar assim, bom, nós tivemos que contratar, nada contra, não é preconceito, é só pelo barato de ver uma seleção nacional contra a outra. Cara, a gente teve que contratar um técnico estrangeiro para organizar o nosso futebol, que a gente não teve capacidade de formar um treinador para o Brasil. Se for campeão, esquece. Eu sei disso, eu sei disso. Esquece. Por isso que o meu pensamento é distante, eu tenho plena consciência disso. Abrimos o leque.